Salve pessoal, vamos continuar a nossa viagem de Maxwell à fotônica. Hoje exporemos a aula 7, significa a chegada na estação da luz. Essa viagem de Maxwell à fotônica, a gente pode dizer que seria a viagem do século XIX ao século XXI. Atualmente, nós estamos precisando substituir o elétron pelo fóton, isto é, conduzir a energia eletromagnética não mais através de fios eletrônicos, vamos chamar assim, para condutores fotônicos. Provavelmente seja essa a nova perspectiva do eletromagnetismo nesse século XXI. Uma perspectiva a qual devemos nos defrontar. Esse é o desafio dessa aula, ao de chegarmos na estação da luz. Bom, a questão que tem é que, digamos, o eletromagnetismo, nós estamos procurando, através dessa viagem por estações, significar ir atingindo outros setores do eletromagnetismo, além daquele maxwelliano. No eletromagnetismo maxwelliano, como nós sempre insistimos, a luz ela aparece como um sargento e não como um general, mas sempre ambiguamente, porque a luz também é um invariante e, portanto, um absoluto, um general do eletromagnetismo. Mas esse general não é manifestado, essa patente, a luz não tem com Maxwell. E, no aspecto intuitivo, o que nós temos? Nós vemos que o universo é uma fábrica de estrelas. Bilhões de estrelas. Deus se propôs a construir estrelas, e depois vem o resto. Talvez por isso que ele diz, no livro do Gênesis, faça a luz, e a luz se fez. Bom, no nível humano, vamos mais para os cantores de rock. O Pink Floyd é um grupo de música dos anos 60, ele já dizia, let there be more light. Então, vamos deixar que aconteça mais luz. Vamos fazer um eletromagnetismo com uma luz que a gente queira ver. Que luz que é essa que nós queremos ver? Seria uma luz primordial. Não é a luz de Maxwell. A luz de Maxwell, como nós colocamos, é um sargento. É uma luz que funciona a partir de cargas elétricas oscilantes. Essa luz primordial, como trazer ela à tona? Que existe uma luz geradora dos acontecimentos do universo. Eu gosto muito de fazer voltas ao passado. Acho que a história sempre nos mostra que as coisas estão interligadas. Presente, passado e futuro não são compartimentos estanques. Desse modo, vamos revisar que sempre que as civilizações antigas até divinizaram a luz. E um exemplo claro vem no Egito Antigo com o faraó Akenaton, que trazia o círculo de Atom, que era então para ser, vamos dizer, como fosse o deus da luz. Bom, o que então vamos dizer? Então isso ficou naquela época. Então naquela época era uma época que eles, vamos dizer, divinizavam e criavam hinos. Hoje, numa época científica, nós criamos absolutos. E daqueles absolutos nós tentamos trazer
um desenvolvimento científico. Então, a luz atual, ela, vamos dizer, é um absoluto dado pela invariância da luz, pela experiência de Michelson-Morley, pela relatividade, tudo isso. Então, vamos dizer, o absoluto da luz é uma coisa científica, no sentido, é uma entidade experimental. O aspecto da luz ser ubíqua, isso é, ela interagir com todos, é uma coisa ainda a meio termo em física. O modelo padrão, por exemplo, não faz a luz interagir com o Z0, não faz a luz interagir com o Higgs e assim por diante. Então, a luz interage com partículas carregadas, mas normalmente não interage com partículas sem cargas. Então, também não interage com neutrinos. Então, a luz, como nós vemos atualmente, não é ubíqua. E a luz também, ela não é autointeragente a nível árvore. Então, a nível fundamental, você não tem fótons autointeragentes. A QED, como nós sabemos, faz fótons interagir a partir de um loop. Então, nós estamos numa situação que nós não temos uma luz ubíqua e autointeragente. E nós precisamos encontrar, porque acreditamos que uma luz primordial, ela deve ser absoluta, ubíqua e autointeligente. E para encontrar, nós estamos fazendo essa viagem de Maxwell fotônica. Então nós saímos da estação de Maxwell, certo? E fomos encontrando as outras estações. E acreditamos que depois de ter passado por um eletromagnetismo não linear, um eletromagnetismo neutro, um eletromagnetismo com spin, o próximo passo seria entender um eletromagnetismo fotônico. Bom, então vamos ver como é que o nosso trem está se movendo, qual é a estrada que nós estamos percorrendo. Então, eu volto a colocar a vocês. É importante e fundamental partir de um ponto, que é o absoluto da luz. Então, a luz para nós é mais importante do que a carga elétrica. Então, apesar de Maxwell é a carga elétrica que gera luz, para o trem Lux que nós estamos movimentando, o fundamental é o absoluto da luz. Então, nós temos a nossa prerrogativa, que toda física deve vir de um absoluto. O que significa isso? O que significa é que, digamos, vamos dizer, o universo, ele é algo contingente. Contingente significa não permanente. Então, os fenômenos físicos, eles estão sempre em mutação. Então, quando nós vamos entender o universo, nós devemos entender ele a partir de um absoluto. Então, se antigamente o faraó Akhenaton criava hinos a partir de um absoluto, que era a luz, como está na figura aí exposta, ali vocês podem ver os raios de luz e o faraó lá com a faraona, a Nefertiti, né? Então, os dois estavam adorando aquele ciclo de Aton. Mas hoje em dia, a física, aquele absoluto, ela escreve aquelas fórmulas. Então, por quê? Porque hoje em dia um absoluto não pode ser apenas transformado em palavras, vamos dizer, hinos, mas também em equações e experimentos. Então, a física, a partir do absoluto da luz, o Einstein escreveu a transformação, ali está em cima, x' igual a transformação do espaço-tempo. Depois, embaixo, o segundo pontinho vermelho, o campo filhinha também se transforma segundo um gerador sigma-mini. E o terceiro pontinho diz o seguinte, também sobre essa invariância da luz, famílias de campos podem se transformar sobre o mesmo grupo. Então, esses três pontinhos vermelhos que estão ali no disco de Atom do faraó Akhenaton, eles estão nos dando, vamos dizer, possibilidades de você dizer, bom,
eu posso ir, talvez, além de Maxwell. Então, Maxwell é o primeiro pontinho. É o pontinho que foi descoberto por Einstein. Que ele diz, bom, se a luz é um absoluto, dado pelas equações de Maxwell, o espaço e o tempo vão ser relativos, vão ser contingenciados. Então, o que acontece? Nós estamos numa rota de entender o absoluto da luz, mas numa contradição com Maxwell. Que Maxwell aquelas equações são baseadas na carga elétrica e indiretamente no spin. Na época a gente sabia que não tinha spin, mas depois você começa a ver que as equações de Maxwell carregam spin 1 e poderiam ser derivadas também do spin e não da carga elétrica. Mas o fundamental aqui é dizer o seguinte: a Maxwell não é estruturado, não primoriza o absoluto da luz. Bom, voltando então ao seguinte, nós estamos começando a dizer assim, o que é absoluto? O absoluto é o permanente, é o invariante, é a simetria, em palavras físicas. Então, as equações de Maxwell possuem uma simetria, que é o absoluto da luz. E esse absoluto, ele, vamos dizer, ele está latente. E nós temos que trazer ele para uma fisicidade. Isso foi o que Einstein fez. Einstein, como repetindo, ele transforma o espaço-tempo, energia e matéria, etc., a partir desse estado latente do absoluto da luz. No segundo ponto, ali em vermelho do átomo, a gente diz, bom, essa simetria também deve ser incorporada a um grupo de simetria. E isso, a gente pode dizer, foi o que Wigner fez. Então, aquela invariância da luz agora está incorporada a um grupo de simetria. Mas aparece também nas equações de Maxwell uma outra simetria. É a simetria da conservação da carga elétrica. Então, o Maxwell, ele colocou a corrente de deslocamento, a mão. E dessa maneira, ele obteve essa conservação de simetria. Essa simetria, ela é reescrita na QED através do grupo 1. O que significa? O teorema de Noether estuda muito a noção de simetria. E, a partir do teorema de Noether, que é uma coisa de 1918, você introduz a conservação da carga elétrica a partir da simetria de Gauge. Dessa maneira, o modelo padrão, ele inicia com o grupo S2 cross 1, mas depois ele faz a quebra da simetria a 220 GeV e obtém um grupo 1 eletromagnético, aonde começa a aparecer as partículas que são medidas no LHC. Com isso eu quero dizer o seguinte: a conservação da carga elétrica, ela tem que ser oriunda ou obtida através de uma simetria U1, obtida pelo parâmetro pelo parâmetro de Gauge alfa, cuja invariância através do teorema de Noether reduz a uma corrente conservada que é identificada como a carga elétrica. Dessa maneira, existe vamos dizer, um vínculo para quem quer fazer uma teoria, que é, se você quiser impor a conservação da carga elétrica, você vai ter que buscar ela através do teorema de Noether. E o teorema de Noether apenas para um parâmetro alfa, simples. Então, esse parâmetro de Gauge não pode ser não abeliano, ele precisa ser abeliano. Então, dessa maneira, nós também propomos um modelo, que já falamos anteriormente, que é um eletromagnetismo de 4 campos. E ele é baseado na simetria 1 vezes SO2 global do mesmo parâmetro de Gauge alfa. Então, como você está apenas com um parâmetro de Gauge alfa,
você vai ter um teorema de Noether e vai ter uma corrente conservada correspondente a ele. Então, esse eletromagnetismo de 4 campos, que é a nossa proposta, ele tem duas simetrias, a da luz e da carga elétrica. Bom, dessa maneira, nós estamos, vamos dizer, indo ou trazendo um modelo além de Maxwell. Esse modelo que a gente vai perguntar para ele. Bom, a partir desse modelo, você pode manifestar o fóton como absoluto, certo? Ou melhor, a melhor palavra, você consegue manifestar o fóton como primordial, quer dizer, absoluto, autointeragente e ubíquo. Então, esse modelo é que nós estamos fazendo a viagem com o nosso trem Lux. A última parada foi na estação do Spin. Vamos agora avançar um pouco. Então, repetindo para vocês, recapitulando, esse eletromagnetismo de 4 campos, ele diz o seguinte: olha, a QED, sorry, lamento, é uma teoria incompleta. Por quê? Porque ela não entende a carga zero. Ela entende a energia eletromagnética apenas através das cargas mais e menos. No entanto, a própria teoria de campo diz que, vamos dizer, tudo se cria, tudo se destrói. Então, uma carga positiva pode ir numa negativa, pode ir numa zero e assim por diante. Então, o eletromagnetismo, basicamente, ele deve ser entendido através de 3 cargas, mais, zero e menos, que são intercambiáveis. Essa é a base da energia eletromagnética. Nós estamos fazendo um eletromagnetismo não fotônico, nós estamos iniciando um eletromagnetismo a partir da carga elétrica. Só que, dizendo, a carga elétrica é uma manifestação de 3 cargas intercambiáveis entre si. Nessa, vamos dizer, troca de cargas, o que acontece? Você não pode ter apenas o fóton como intermediário. Você precisa ter 4 bósons de gauge intermediário, que a gente chama de AMI, que é o fóton usual, UMI, que seria um fóton massivo, e VMI+, que seriam fótons massivos e carregados. Então, esses 4 bósons intermediários formam a completeza eletromagnética. Uma fisicidade que já deveria ter sido vista nos anos 30. Por que não foi? Não sei responder. Mas essa é a assunção que nós fazemos aqui, que a energia eletromagnética, ela é completa. Ela se manifesta inteiramente somente quando você coloca 4 partículas intermediárias. Então, nós temos que agora, como toda teoria exige, ter uma simetria. Repetindo, a nossa simetria vai ser aquela simetria U1 vezes SO2 local, global, onde cada um daqueles campos se transforma segundo 1 e aqueles carregados segundo 1 e o SO2 que os carrega. Então, agora, nós temos uma nova estrutura eletromagnética e dessa estrutura eletromagnética nós temos que compor a nossa lagrangiana escalar sobre essa simetria. Então, nós temos que ter uma lagrangiana que obedeça à invariância da luz e da carga elétrica, conservação da carga elétrica. Em termos de simetria do século XX, a gente chamaria isso invariante sobre a simetria de Lorentz e de Gauge. Então, dessa maneira, agora, nós perguntamos, será que ao momento que você construir essa lagrangiana, no momento que você começar a, vamos dizer, escrevê-la, será que aquela luz primordial aparecerá? Vamos ver que luz nós iremos acender.
que nós estamos querendo insistir, então, é o seguinte, que nós temos que dar um adeus à máxima linear. Isso que nós estamos feito na nossa viagem. Desde o início da nossa viagem, nós temos, vamos dizer, entenda-se o eletromagnetismo como o rabo de um gato. Um gato com um rabo. O rabo é o Maxwell. No Maxwell, você diz, bom, agora eu vou puxar esse rabo, e será que tem um corpo maior? Será que no eletromagnetismo, esse da luz primordial, a gente consegue entender? Mas para isso a gente tem que começar a tirar cada vez mais a dependência do eletromagnetismo da carga elétrica. Então, essa dependência da carga elétrica, como é que acontece? Ela acontece se você dizendo o seguinte, olha, o eletromagnetismo, a gente pode talvez colocar ele em 3 fases. A primeira, aquela das correntes, do ímã, uma coisa material. A segunda, do Maxwell, que diz, bom, tem carga e aquelas estranhas linhas de forças que foram chamadas de campos. Mas teria uma outra fase, uma terceira, que é quando os campos começam a gerar campos. Então, o Faraday, ele trouxe uma estranheza para a física. Qual foi a estranheza? A estranheza de que existem campos. Então, física não é só ímã, essa coisa material. Existe uma coisa que permeia o espaço, que são esses campos. Então, mantendo esse espírito de Faraday e diminuindo, na época do Faraday, evidentemente, esses campos eram gerados por cargas, correntes. Mas vamos dizer o seguinte, e agora? Já que tem uma lei de Faraday, onde também campo gera campo, será que não poderia ter uma extensão a esse sentido da lei de Faraday, colocando agora uma nova fase do eletromagnetismo, que é de campos não lineares? Esses campos não lineares seriam, vamos dizer, uma nova abertura para a gente entender o fenômeno eletromagnético. Talvez ele nos traga não aquele fóton consequência, quer dizer, o fóton que tem é que nem se tirasse uma pedra no lago e aquele lago vai transmitindo energia. Em outras palavras, você, através de uma carga elétrica oscilante, você vai transmitindo energia eletromagnética. Mas o fóton, ele é apenas um mensageiro. Ele está, vamos dizer, entregando comida de motocicleta. Ele não é dono daquela comida. Ele é entregador. Então, a gente diz assim, será que tem fótons que eles tenham cargas próprias? Existem cargas fotônicas? Então, para você ter cargas fotônicas e para você ter fótons autointeragentes, a necessidade é de você ter campos não lineares. Essa seja, vamos dizer, a intuição requerida. E não é uma coisa, eu volto a dizer, não é um passo no escuro. Você está apenas continuando a lei de Faraday. Campo gera campo, na lei de Faraday. Só que agora, campos potenciais. Bom, agora, como é que você atinge esses campos potenciais? Você atinge entendendo que você pode, você tem que partir de um eletromagnetismo de Maxwell. Então, volta a assistir. Você tem que estar com o pé no chão. Não adianta você estar, eu estou numa outra dimensão. Não, tu está com o pé no chão, tem 4 dimensões, e tomando choque com carga. Dizendo pro Benjamin Franklin, olha, aqueles raios que você estava vendo e quase te mataram, eu estou pegando as cargas deles. Só que, vamos dizer, as cargas do Maxwell, elas geraram onda eletromagnética. A gente ressalta sempre na Conferência de Varsóvia, de 1978, já existiam 14 tipos de partículas. Qual era o ponto comum entre essas partículas? Elas tinham
vamos dizer, dois pontos comuns. Elas tinham interações diferentes, que foram classificadas em interação fraca, forte e eletromagnética, e elas tinham cargas diferentes, zero, mais e menos. A física tomou a direção de entender as interações. E daí é toda essa saga da unificação. Como nós já falamos, essa intitulação Theory of Everything foi feita em 1938 por Oscar Klein. Então, essa busca pela teoria do todo, que até hoje permeia a física com as chamadas superstrings. Mas existiria, entre aquelas 14 partículas, uma outra compleição para ser entendida, que é através de essas três cargas intercambiáveis. Então, se alguém quisesse, naquela época, dizer, bom, eu tenho um eletromagnetismo de 4 campos, certo? Você poderia dizer o seguinte, eu tenho o meu AMI, vamos dizer que seria um fóton massivo, que seria o Z0, um fóton carregado, que é o W mais menos, e poderia ter os fótons também, a contrapartida escalar, que teria um fóton escalar, o π0 e o π mais e menos, como as partículas escalares, com massa e carregadas. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, os caminhos da física, eu sempre coloco uma coisa, são muito semelhantes também aos caminhos da história. As sociedades, elas poderiam ser construídas de maneiras diferentes, conforme certos momentos históricos. Vamos dizer, a gente sabe que a Rússia fez a Revolução em 17 e fez uma caminhada numa certa direção. O mundo, vamos chamar, mais ocidental, fez uma proposta liberal. E nós aqui da América do Sul conseguimos não ter propostas nenhuma. Mas eu só quero dizer o seguinte, se numa certa época, vamos dizer, se o Getúlio não morresse, o Brasil talvez fosse outro. Enfim, deu para entender. Eu só quero dizer o seguinte, cada época tem potencialidades históricas. Eu colocaria que em 38 teve duas potencialidades históricas para tratar aquelas 14 partículas. Por unificação ou por introduzindo o que eu chamaria de um eletromagnetismo de 4 campos. Não foi esse o caminho foi da QED. O que foi o caminho da QED? Dizer, olha, o Maxwell agora, de uma maneira quântica, ele tem um fóton intermediário, uma partícula intermediária, que é o fóton, que é uma partícula de carga zero. Então, isso nós dizemos, olha, apesar da QED ser maravilhosa, etc., ter resultados experimentais, enfim, tudo que se fala da QED, na verdade, ela tem uma incompleteza. Ela não representa o eletromagnetismo do seu estado maior. Para isso, é necessário introduzir um eletromagnetismo de 4 campos. Essa é a nossa proposta. Essa é que faz a gente fazer essa viagem de Maxwell fotônica através de 5 estações. Então, nós acreditamos que, digamos, o eletromagnetismo não é o do Maxwell e nem da QED. O eletromagnetismo é um intercâmbio, a energia eletromagnética surge do intercâmbio de 3 cargas, mais zero e menos, produzindo um eletromagnetismo não linear, neutro, com spin e com fotônico. Então nós estamos assim numa imagem de Egito Antigo, onde vindo do faraó Akhenaton, só que agora nós não estamos para aquele absoluto criando hinos, nós estamos criando equações. Então, o nosso trenzinho está ali, esse trenzinho repetindo, ele tem um conjunto de vagões, aqueles vagões representam os tensores, os possíveis tensores de intensidade de campo
que são desenvolvidos, e você nota que, digamos, vamos dizer, esse trenzinho, vamos dizer, ele tem o movimento dele dado pela equação abaixo, que nós vamos ler, e nessa equação você vê que ele tem uma derivada de rho de mi, que significa o movimento do trem. Então, esse trem está carregando tensores intensidade de campo. Então, esse trem carrega um setor antissimétrico e um setor simétrico. E ele carrega campos granulares e campos também coletivos. A primeira novidade desse eletromagnetismo é que você, vamos dizer, estende Maxwell para setores simétricos também. E, em vez de ter apenas um F mini, que corresponderia ao Mi, você tem um Z mini, onde você tem ali o tensor de intensidade para os outros campos, os outros 4 campos. Agora, esses 4 campos, eles também se aglutinam e criam tensores coletivos. Então você tem agora, não apenas em torno de um campo AMI, um tensor de intensidade de campo granular, tipo F mini, como outros que a gente chama ali de epsilon mini. Esses epsilon mini são os tensores coletivos, são uma aglutinação entre o campo AMI com o campo UMI, o AMI com o VMI mais ou menos, e assim por diante. Então, cria-se estruturas coletivas. Isso é muito interessante, porque se a gente estava discutindo que na década de 30, onde a humanidade teve um momento entre comunismo, socialismo e o liberalismo, ela tomou dizer o seguinte: ou você é um ou você é outro, você não pode ser os dois. O que nós queremos mostrar com essa equação é que essa equação está carregando campos granulares e coletivos. É a mesma coisa que se dissesse, bom, a equação traz a individualização através do liberalismo, através desse tensor G mini, e traz também a coletivização, certo? A socialização através do tensor epsilon mini. Então, esse trenzinho, diria para os anos 30, não fique nessa divisão. Você deve integrar o socialismo com o liberalismo, certo? Você, vamos dizer, pode ter um movimento, então, capitalista, que tenha o Estado e que tenha a empresa. Então, isso que deve ser entendido nessa equação. Essa equação, eu digo assim, ela já é agora não um hino, mas uma manifestação do absoluto, onde o absoluto se manifesta em individual e coletivo. E com aquele de Rho de mi que está ali, ele faz eles caminharem. E tanto no setor antissimétrico, como naquele outro lado, que com Denis, com aquele S alfa-alfa, que é o setor simétrico, certo? Então, o que acontece? Você agora tem esse trenzinho carregando 4 campos, e esses campos têm spin 1 e spin 0. Como nós mostramos na aula anterior, esse trenzinho pode se transformar em 2 trenzinhos, um conduzindo só o spin 1 e outro conduzindo só o spin 0. Mas aqui nós estamos apenas focando no modo geral. Mas vamos ver, esses campos, eles não têm apenas spin, como eles têm massa. Então, esse trenzinho, ali no lado esquerdo da equação, ali embaixo aparece um M, um L e um C. Esse M, L e C são termos ligados à massa. O primeiro M, que é ali embaixo do segundo pontinho, é escrito como M, Mi, igual a um M vezes um G,
é a massa tipo que você coloca normalmente numa lagrangiana. Então, essa massa aí é ligada à massa que aquele campo G vai ter olhando a função de Green do propagador. A função de Green, o propagador é uma função de Green de 2 pontos, e você, olhando o polo, você vai entender como aquele M é um parâmetro que vai ser construir a massa daquele campo. Mas, interessantemente, aparecem outras massas nessa lagrangiana. E essas outras massas, vamos dizer, seriam aqueles termos que a gente chama de London, que é o L, e conglomerados, que é o C. Esses termos, como você vê, aquele L que está escrito, é uma composição escalar de campos. Então, os campos se unem, se condensam e geram massa. E essa é a leitura que a gente tem. E esses campos podem ser condensados de uma maneira escalar, como os termos de London, ou de uma maneira, vamos dizer, matricial, como é aquele C pequeno que a gente chama conglomerados. Então, eu quero dizer a vocês, vamos dizer, na leitura dessa equação, aparecem 2 tipos de massa. Uma, a massa normal, que a gente tem, e no caso tem Higgs, gente, mas não é uma massa normal, que você tem invariantes de gauge, e outras massas que são feitas por condensados de campos. Então, essa lagrangiana não linear, ela cria esse tipo de massa que é uma opção ao Higgs e algo interessante a ser estudado, que nós colocamos o seguinte, é algo onde nós estamos sempre na cabeça com a lei de Faraday. Então, a lei de Faraday, ela transformava campo elétrico em magnético. Aqui você transforma campo em massa. Bom, agora também tem o termo de corrente. Os termos de corrente são 2. Um tensor de intensidade de campo interagindo com o campo, e outro do spin interagindo, o campo com o spin interagindo com um tensor de intensidade de campo. Isso significa o quê? Significa que agora nós temos, vamos dizer, aquela dificuldade que a física tem de colocar um termo μ interno B, ou o vetor de deslocamento interno no campo elétrico, e isso é colocado normalmente à mão, numa hamiltoniana. Aqui você começa a ter essa origem. Então você tem campos não lineares interagindo com os tensores de intensidade de campo. Em outras palavras, você vai poder ter uma interação do campo magnético com um campo, com fóton. Ok? Então, eu acho que eu gostaria de deixar claro assim, que esse trem Lux é uma continuação do Faraó Akhenaton, só que agora nós não estamos querendo mais hinos. Nós estamos vivendo uma época diferente da civilização, onde você tem que expressar aqueles teus paradigmas, as tuas divindades, seja lá o que for, em equações. Entendeu? Então você tem que escrever o livro do Gênesis com equações. É assim que exigem hoje em dia da gente. Então, nessas equações, a pergunta que nós começamos a dizer é o seguinte: eu estou entendendo que você já tem uma equação, e eu quero ver onde entra o fóton nessa equação. Será que eu começo a ter já uma interação do fóton com o fóton? Então, vamos recordar um pouquinho a caminhada para essa interação fóton com fóton. O grande momento do fóton é muito colocado que o momento do fóton, talvez estejam 3 momentos do fóton. Uma, quando o Maxwell consegue obter a onda eletromagnética. Aquilo, o fóton começou a ser uma constituição de campo eletromagnético. O outro, no efeito fotoelétrico, quando você começa
a colocar a energia em termos de HNI, uma coisa quantizada. Mas eu acho que o que realmente foi diferencial para as questões que nós estamos vivendo é o efeito Compton em 1923. Que o efeito Compton, a partir daí, disse, olha, o fóton é uma partícula. Se é uma partícula, ele se espalha. Então, eu começo a ver o fóton não apenas como distração, mas como eu começo a chutar a bola. Então, o pessoal, desde 1923, começou a fazer o fóton interagir com o núcleo atômico e com todas as coisas possíveis. Então, disso, ele tirava um fóton, vamos saber, virtual. E esse fóton, mas o fóton virtual dava sempre um processo de reação de partículas elementares. Bom, daí o pessoal diz, bom, deve ter um fóton que ele se auto-interage. Daí, a partir de 35, etc., começaram as teorias não lineares efetivas, que a gente conhece, Bohr-Einstein, Euler-Heisenberg, e assim veio uma linha de teorias efetivas. Mas eram teorias efetivas. Tinha o fóton auto-interagente, mas com aquelas dificuldades de serem teorias não randomizáveis, não unitárias, etc. Bom, mas o pessoal continuou sempre, vai continuar sempre com essa questão. Eu quero ver o espalhamento fóton-fóton. O primeiro espalhamento realístico fóton-fóton apareceu em 2017 no LHC. Então, o fóton começou a interagir com o fóton no LHC. Agora, será que o fóton que interagiu com o fóton no LHC é esse fóton que a figura aí mostra? É um fóton, vamos dizer, que interage a tri-level? Essa é a grande questão. A grande questão é que o espalhamento do fóton de 2017 da LHC é a um loop. Por quê? Porque a QED não permite a interação entre fótons a nível árvore. Isso seria o grande interrogação. Então, nós colocamos, vamos dizer, que a QED, ela, apesar de ser maravilhosa, etc., etc., a física sempre tem uma tendência que nós aqui no Brasil temos uma dificuldade de perceber. É que ela gosta de fazer propaganda de seus modelos. Então, nós devemos entender que nós estamos vivendo numa época das narrativas. Então, com esse espalhamento agora de internet, o mundo é cheio de narrativas. Mas nem todas as narrativas fazem história. A história é algo, vamos dizer, mais sutil do que bate-boca. Bom, nesse contexto, vamos dizer o seguinte: será que a QED é o início e o fim da história da física? Nós já dissemos que a QED é uma teoria incompleta. Ela não trabalha com a energia eletromagnética, tratando-a como o intercâmbio entre três cargas. Mas daí as pessoas dizem, não, a QED é uma teoria perfeita, desde 1948 foi medido o momento magnético anômalo, até 12 casas decimais, enfim, uma discussão que a gente apenas tem que ficar quieto e aceitar. Mas agora vem uma outra questão. A QED, ela não interage com o fóton, não proporciona um fóton a nível árvore, fótons auto-interagentes. Então, alguma coisa tem que ser feita. Evidentemente, na narrativa do CERN, na sua propaganda, ele disse que essa figura que está aí, há um loop, está ok, e atingiram a interação fóton-fóton espetacularmente. Acredita, amigo, ou não, nós aqui somos peregrinos. Nós somos peregrinos que a gente vem, vamos dizer, de longe.
a gente vem desde os tempos do faraó Akenaton. E colocamos o seguinte: nós não estamos aqui para fazer hinos, nós estamos aqui para fazer equações e experimentos. Então nós relevamos a você o advento que a nossa época está dos super lasers. O que significa o laser? O laser ele trabalha com o fóton puro. Então não é mais aquele fóton do LHC, que é, vamos dizer, um vestículo de uma interação próton com próton. O laser não, ele trabalha com fóton de uma maneira pura. Então, diferentes países, na China, na Europa, na União Soviética, nos Estados Unidos, na Itália, enfim, são muitos países que estão fazendo super lasers, e esses super lasers certamente vão trazer novas propriedades para a luz. Entre elas, que tipo de interação fóton-fóton ocorre. Esse, eu acho que é um momento muito extraordinário. Eu acho que tem duas coisas, talvez, que a gente possa dizer muito extraordinárias a se esperar do fóton. Desse fóton, vamos dizer, primordial, a lei de Maxwell. Uma é se ele auto-interage. E a outra, se ele tem uma velocidade de grupo acima da luz. Então, se ele é capaz de trazer uma nova relação de dispersão. Esse seria um resultado extraordinário que modificaria a nossa visão de telecomunicação. Então, vamos dizer o seguinte: essa interação fóton-fóton, vocês vejam aí, o que o nosso modelo propõe? Que o fóton interage com o fóton, certo? Sem depender da carga elétrica. Então, você começa agora a ter modificações fortes. Então, você pode ter agora uma reação a ser vista no LHC, fóton-fóton e no elétron mais, elétron menos. Começa iniciada por fóton, pode ter iniciada por lasers. Os lasers gerarem para depósito antipróton, depósito elétron, mas vindo do fóton. Pode interação fóton com fóton. E fundamentalmente dizer o seguinte: olha, essa coisa aqui, você tem que acoplar uma carga elétrica ao fóton, ao campo AMI, não é uma condição do eletromagnetismo. Você pode ter uma outra constante de acoplamento, G, associada ao campo AMI. Então, esses desafios aí são desafios, vamos dizer, fundamentais para serem vistos, vamos dizer, através do LHC, através de superlasers, e trazer uma modificação, vamos dizer, fundamental na nossa visão do fóton. Quer dizer, ter um fóton que ele seja, não vou repetir as palavras, absoluto, ubíquo, mas ubíquo no sentido que ele pode interagir com outras partículas sem ser através da carga elétrica e auto-interagente. Então, nessa equação que tem, que você... pode voltar a equação? O trenzinho? Então, nós estamos com esse trenzinho. Então, nesse trenzinho, o lado direito, aquelas fontes, você vai ter interação do fóton com fóton. Então, o lado esquerdo vai estar propagando fótons. Então, eu gostaria de que vocês entendessem, quer dizer, agora o que a gente vai, tudo que a gente vai obter, vão ser relações obtidas a partir de equações, a partir de uma lagrangiana. Então, o que nós fizemos até agora? Nós entendemos Maxwell para uma nova lagrangiana eletromagnética, que é o eletromagnetismo de 4 campos. Ali nós verificamos novas propriedades para a luz. Então, o que nós temos no nosso escopo teórico? Porque eu não vou poder estar escrevendo equações aqui, que não é o sentido. O sentido aqui é para vocês dar uma visão através de um teatro. Nós temos que fazer uma representação
do significado que a gente está obtendo. Então nós estamos agora chegando na estação da luz. Como é que nós chegamos nessa estação da luz? Através de palavras. Palavras nós dissemos no início. Nós dissemos uma palavra que é sagrada, é o absoluto. Certo? Nós respeitando absolutos, que nós, quem não gosta muito disso, vamos chamar de simetrias. Então, respeitando as simetrias da luz e da carga elétrica, nós chegamos a um eletromagnetismo de 4 campos, que possui 4 equações de movimento, na verdade é 4 mais 4, 4 com spin 1, 4 com spin 0, 3 equações de Noether, 7 de densidade de Bianchi. E passamos dessa maneira, com essas equações, nós damos dinâmica ao nosso trem Lux. E esse trem Lux conseguiu fazer uma viagem por 6 estações. Então ele partiu de Maxwell, passou pela estação Gay, onde identificou a carga zero, a estação não linear, onde começa a entender que, digamos, existe algo além da lei de Faraday, com campos auto-interagentes. Vimos que existe uma equação neutra, através do teorema de Noether. Nós entendemos muito bem aonde está o setor da carga elétrica e aonde existem setores que não são da carga elétrica e com campo eletromagnético. Passamos pela estação do spin, vimos que o spin é uma entidade do espaço-tempo, e essa entidade, vamos dizer, precisa ter ab initio a relação, assim como você coloca em ab initio na teoria snobeliana um campo AMI associado com um gerador TA, aqui nós associamos os nossos campos eletromagnéticos a os geradores do grupo de Lorentz. E agora nós chegamos na estação fotônica. E nós queremos dar para vocês um pouco uma visão do que seria essa estação fotônica, o que a gente tem a ver. Então, nós queremos deixar bem claro para vocês que existiu um fóton de Maxwell. Esse fóton de Maxwell, das equações, ele foi originado pela carga elétrica. Mas esse fóton de Maxwell não é a causa, mas era uma consequência. Então, todo aquele sentido maior que ele tinha, que ele tem embutido nas equações de Maxwell, de que existia um fóton, uma onda eletromagnética como absoluto, para Maxwell ela apenas transmitida pelo vetor de Point. A sua entidade, o seu significado absoluto não foi explorado. O que nós procuramos fazer então? Nós procuramos dizer o seguinte, vamos dizer, vamos interpretar a noção de absoluto e vamos reinterpretar a noção de carga elétrica. Então, a partir de uma carga elétrica reinterpretada, introduzindo 3 cargas intercambiáveis, que é o que a teoria quântica dos campos nos mostra, por isso que a mecânica quântica ficou para trás de Schrödinger. Bom, então, dado isso, nós dissemos o seguinte, agora a gente monta uma nova Lagrangiana, e o que a gente vê nessa Lagrangiana quando a gente vai ver as regras de Feynman? Você nota que você tem 3 fótons auto-interagentes, 4 fótons auto-interagentes, e você pode montar esse gráfico de Feynman agora, de fóton interagindo com fóton. Isso não tem na QED. Essa é uma grande novidade que a gente coloca para o LHC e para os lasers. Medir experimentalmente um espalhamento fóton-fóton sem carga elétrica. Então, vocês começam a notar o seguinte, você começa a ter loops de fótons auto-inteligentes, como nós estamos mostrando nas figuras abaixo daqui, com 3 fótons, pode dividir 3,
aqui. E 6 fótons, aqui embaixo com 4 fótons. Então você começa a vir mostrando a vocês que você agora tem um fóton auto-interagente a nível árvore e vão sendo construídos a nível deluxe. Isso aí produz uma teoria que, quando você fizer o power counting, é renormalizável e é unitária. Então, nós temos uma teoria invariante de gauge, renormalizável e unitária. Portanto, uma teoria saudável. Então, nós chegamos na estação da luz, certo? Com dizeres, vamos chamar assim, com a matéria-prima que nós fazemos é uma matéria-prima, vamos dizer, saudável. Saudável que significa passível de se gerar números. Então, a gente descarrega ali, vamos dizer, fótons interagindo com outro fóton, quer dizer, mostrando que o fóton é ubíquo, e ele, apesar de ser o U ser neutro, o fóton interage com ele. O fóton interage com os outros fótons carregados. E isso a 3 e 4 Hz e assim por diante. Então, o que é importante? O que é importante é que a gente chega na estação Lux. Nós chegamos na estação Lux e o que a gente conseguiu trazer? O que a gente conseguiu propor para a física? Um campo AMI que interage consigo mesmo, um campo AMI que interage com todos os outros campos, um campo AMI que desenvolve uma carga própria, independente da carga elétrica, um campo AMI que interage com o campo E e B, os dois campos eletromagnéticos, um campo AMI que está na expressão da energia, momento, e um campo AMI que interage com a massa. Quer dizer, existiria uma força de Lorentz, onde o campo AMI interage com a massa. Então, você agora pode começar a abrir uma banquinha, fazer uma lojinha e dizer, olha, nós fizemos uma viagem, nós temos agora um produto e esse produto se chama a luz. Então, nós vamos agora trabalhar com a energia da luz, certo? Trazer essa energia limpa. A energia mais limpa que existe é a da luz. Não é à toa que no livro do Gênesis passa-se a luz. Quer dizer, o Deus já, desde o início, sabia esses problemas de poluição. Ele não quer dizer, faça-se o carvão. Né? Então, o que é importante é o seguinte, vamos dizer, nós estamos abrindo uma lojinha com uma energia limpa, com 4 setores eletromagnéticos, além de Maxwell. Repetindo, com eletromagnetismo não linear, se você quiser na lojinha, vai ter setor de eletromagnetismo não linear, neutro, de spin e fotônico. A gente pode agora começar a conversar com o LHC e com os lasers. E conversar porque a gente diz, olha, vamos agora produzir números e ver se esses números têm sentido para os experimentos de vocês. Então, é muito importante em física você, digamos, fazer, como a gente fala, palavras, equações e experimentos. Então, equações você gera, mas aquelas equações, elas são capazes de gerar números saudáveis e propor experimentos realizáveis à época. Então, ela, como dissemos, ela é renormalizável e unitária. Então, tem números saudáveis para propor para os experimentos do LHC e do laser. Agora, vamos dizer o seguinte, que existe, através de constatação experimental, a possibilidade de fótons altos inteligentes. Então, se isso acontecer, vai ter um grande boom para as chamadas inovações fotônicas. Porque o centro, atualmente, existem muitos trabalhos com fotônica, com o fóton interagindo até em biologia, etc., circuitos elétricos, microchips,
fotônicos, mas é um fóton ainda, eu diria, não fotônico. O fóton fotônico vai ser aquele quando você tiver ele autointeragente. Esse fóton autointeragente é que vai começar a trazer uma engenharia fotônica que vai substituir o elétron pelo fóton. Então, essa energia da luz que nós estamos estudando através desse eletromagnetismo de 4 campos, a sua proposta é, no futuro, evidente, introduzir uma engenharia fotônica, a qual irá substituir o elétron pelo fóton. Só para vocês terem uma ideia, atualmente, com esse fóton aí, que é o fóton que não tem nada de fotônica, é o fóton apenas, vamos dizer, mais ligado a um efeito fotoelétrico do que uma estação fotônica da luz, certo? Ele já gera um mercado fotônico de 500 milhões, superior, isso em 2015 era 500 milhões de euros. Hoje em dia deve estar bem a mais. Então é um mercado baseado, vamos dizer o seguinte, em efeito fotoelétrico. Esses fótons aí que aquecem a casa, etc. Então nós estamos, porque a informática, ela precisa de substituir o elétron pelo fóton, porque o elétron causa calor. Então, você ter chips fotônicos, certamente vai ser um grande boom para a informática. Dessa maneira, vamos dizer, nós completamos a nossa viagem de Maxwell fotônica e dizendo o seguinte, nós temos que ser assim, vamos dizer, o Marconi, quando viu o Maxwell foi em 1865, o Marconi foi a partir de 1890. O Marconi e outros, evidente, começaram a ver que o Graham Bell, já em 1870, já começava a fazer o telefone. Então, o pessoal começou logo a ter uma relação entre ciência, inovação e economia. Então, nós estamos chegando à energia à estação da luz e justamente com essa proposta de fazer uma integração agora entre ciência, inovação e economia. Então, essa foi a nossa 8ª aula, acho eu, e só falta mais uma aula para terminarmos e concluirmos esse nosso significado de retratar novamente o nosso louvado faraó Akhenaton no século XXI. Muito obrigado.